Fala galera, beleza? Bom, a minha mesa digitalizadora deu problema e eu vou ter que gravar a aula de revisão num papel. Então peço desculpas a vocês, mas vou tentar ajudar vocês a conseguir responder as questões da minha prova de recuperação semestral, ok? Bom, são, se eu não estiver enganado, 7 questões. Então é o seguinte, a primeira questão ela trata de eletrização por contato para corpos condutores esféricos idênticos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Imagine o seguinte, imagine que a gente tenha uma esfera com uma carga de 100 coulombs, ok? E aí então nós vamos pegar outras 9 esferas idênticas, beleza? Então suponha aqui, ó, 9 esferas. E nós vamos fazer o contato entre elas. Então, contato, existem duas formas da gente pensar: o contato simultâneo e o contato sucessivo. O contato simultâneo, eu vou pegar todas elas e vou tocar simultaneamente uma na outra, beleza? Então imagine que a gente tenha o contato simultâneo entre essas 10 esferas. Ó. Uma esfera com mais 9 esferas neutras. Eu gostaria de saber qual é a carga de cada esfera após o contato. Então você tem que lembrar que é a somatória das cargas antes do contato e nós dividimos pelo número de esferas que estão em contato simultâneo. Então, se você somar toda a carga aqui, ó, 100 mais 0 mais 0 mais 0, 0, vai dar 100 coulombs, dividido por 9 esferas neutras mais uma, 10. Portanto, nós podemos dizer que cada esfera fica com uma carga de 10 coulombs, beleza? Bom, então é assim que você deve resolver exercícios a respeito de eletrização por contato, tá? Se o contato for simultâneo. Bom, na segunda situação, eu trato a respeito de resistores ôhmicos. Então imagine o seguinte, imagine que a gente pegue um resistor e que a gente ligue esse resistor numa tensão de 10 volts. Nós vamos medir uma corrente elétrica. Eu vou marcar aqui um valor, por exemplo, de 5 amperes, beleza? Então, a gente pode calcular a resistência elétrica aqui, ó, fazendo U por I. Isso vai dar 10 quintos, que dá 2 ohms. Aí eu pergunto para vocês, e se a gente ligar esse mesmo resistor numa fonte de tensão de 40 volts? Quanto que vai ser a corrente que vai percorrer o resistor? Bom, você lembra da formulinha do Uri? R vezes I. Ok? Então, você pode perceber que para a gente calcular o I, nós vamos fazer U por R. Ok? E aí, então, U agora é o novo, que vale 40. O R é o mesmo de antes, ó, vale 2 ohms. Então, isso aí vai dar 20 amperes. Ok? 20 amperes é o valor da corrente elétrica nesse segundo caso. Beleza?
Então é isso, galera. É assim que a gente vai pensar nesse problema aí, tá? Vamos para o próximo. O outro exercício aqui que eu escolhi para vocês é o seguinte: é um exercício a respeito de leis de Ohm e resistência elétrica. Então o próximo é somatório e a gente vai tratar a resistência elétrica, beleza? Então é o seguinte, o que a gente precisa lembrar a respeito da primeira lei de Ohm? Eu vou enunciar ela para vocês, não vou escrever, tá? Mas eu vou enunciar. Você tem que lembrar o seguinte, a primeira lei de Ohm diz que há uma classe de condutores que mantém a resistência constante se a temperatura for mantida constante. Portanto, a primeira lei de Ohm trata situações com resistência elétrica constante. Beleza? E aí, então, você precisa lembrar, por exemplo, na definição de resistência. R é igual a U por I. Eu mandei a aula para vocês. Essa aula aqui, R igual a U por I. Isso aqui é uma constante na primeira lei de Ohm. Mas pode ser aplicado essa definição. Pode ser aplicado para resistores não ôhmicos, resistores que contêm resistência variável também? E a resposta é sim, sim, ok? Sim, nós podemos aplicar isso aqui tanto para resistores ôhmicos quanto para resistores não ôhmicos. Tanto faz, beleza? Pode aplicar sempre a resistência a definição de resistência, tá? E aí depois a gente pode lembrar da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm trata a resistência dependendo de material, comprimento e área. Formulinha da rola. Então, você tem que perceber aqui, ó, a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade elétrica do material. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. E a resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal do fio. Beleza? Você lembra que lá na primeira lei a gente trata se a temperatura for mantida constante, então a resistência é mantida constante para os resistores ôhmicos? Então o que você acha? A temperatura influencia ou não na resistência elétrica? A resistência elétrica muda com a seguinte expressão, ó. R final é o R inicial que multiplica 1 mais alfa delta T. Ou seja, uma variação de temperatura causa variação de resistência elétrica. Portanto, a temperatura muda a resistência. Ok? E aí, então, você pode ter isso aqui, ó, positivo ou negativo, chamado coeficiente de temperatura. Se ele for positivo, a resistência aumenta se a temperatura aumentar, ok? Mas se ele for negativo, então a resistência diminui se a temperatura aumentar. E aí vai depender do material que nós estamos estudando,
ok? Bom, pessoal, em relação à definição de corrente elétrica, o que a gente sabe a respeito de corrente elétrica? Corrente elétrica é a medida do fluxo de cargas elétricas. Ok? Medida do fluxo de cargas elétricas. Tá? Essa é a definição de corrente elétrica. E aí você tem que lembrar que a gente estudou a corrente elétrica em materiais sólidos, líquidos e gasosos. E que nos sólidos a gente tem a corrente eletrônica. O que é a corrente eletrônica? Quando a gente fala de eletrônica, é para a gente lembrar dos elétrons. Isso significa que em materiais sólidos, somente os elétrons se movimentam. Os prótons não podem se movimentar. Beleza? E aí, então, lembra da potência elétrica? A potência elétrica, ela mede o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a transformação de energia elétrica em calor. Então você consegue perceber aqui, ó, se a gente mantiver a resistência constante, quanto maior for a corrente elétrica, maior será o efeito Joule. Tá? Mais quente o fio vai ficar. Beleza? E aí então a corrente elétrica era definida por carga pelo tempo, tá? E se você for analisar a unidade, carga por tempo, isso é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é o ampere. Beleza? Então é o seguinte, imagine uma corrente, eu vou colocar um valor aqui, ó, de 10 amperes. O que é isso? O que significa 10 amperes? 10 amperes é a mesma coisa que 10 coulombs por segundo. Ou seja, por uma secção transversal de um fio, passam 10 coulombs de carga a cada 1 segundo, ou 20 coulombs de carga a cada 2 segundos, 30 coulombs a cada 3 segundos, todos esses valores de carga que eu mostrei para vocês representam 10 amperes. Beleza? Então, lembra, ampere é Coulomb por segundo. Continuando aí com a corrente elétrica. Você lembra que eu isolei a carga e cheguei na formulinha do kit? E lá na primeira formulinha que nós aprendemos no ano, chegamos na formulinha do Ken. Juntando essas duas, você deve lembrar da formulinha do NET. Beleza? E aí, então, nós temos NE igual a TI. Imagine, então, que por um fio, o E vale 1,6 10 a menos 19 coulombs. Imagine que você meça a corrente elétrica durante 10 segundos. Tá? Ou melhor, vamos colocar aqui 10 minutos. 10 minutos. Tá? Uma corrente de, sei lá, 5 amperes. A pergunta é, quanto vale o número de elétrons
que atravessam esse fio. Então, antes de você fazer essa conta, você precisa lembrar que o ampere é coulomb por segundo. Então, se isso aqui é coulomb por segundo, você vai ter que usar o tempo em segundo. O que é o tempo de 10 minutos em segundo? Cada minuto tem 60 segundos, então são 600 segundos. Portanto, se a gente aplicar no net, nós teremos n vezes 1,6 10 a menos 19, o tempo 600 segundos e a corrente 5 amperes. 600 vezes 5 dá 3.000. Então aqui nós temos 3.000 por 1,6 10 a menos 19. Tá? Então vamos fazer a continha aqui. 3.000 por 1,6, isso dá 1.875 vezes 10, esse menos 19 que está aqui embaixo, ele vai subir mais 19, tá? Elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que passa pelo fio. Ou se você preferir transformar isso em notação científica, né, se o exercício estiver pedindo, então 1,875, veja que nós andamos 3 casas, então nós vamos somar mais 3 aqui, ó. Elétrons, essa quantidade de elétrons que está atravessando o fio nesse tempo considerado. Beleza? Então, é isso que eu queria discutir com vocês, tá? Com isso, dá para vocês resolverem aí os exercícios da recuperação, tá? Eu acho que seria legal você assistir as últimas aulas, tá? Para você relembrar de todos os detalhes, mas a primeira aula lá do ano, quer dizer, uma das primeiras aulas do ano, quando a gente discutiu eletrização por contato para corpos condutores esféricos idênticos, já dá para você resolver aí com a revisão, tá? Então se liga aí nessa revisão, aprenda direitinho aí o que eu fiz, faça sozinho uma vez, que eu acho que vocês vão se dar bem aí na recuperação, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.